Cavalcante, que é da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí. Doutor Ítalo, bom dia. Bom dia. E aí muita gente fica irritado, né, não sabe o que fazer, muitas vezes tem problemas sérios para resolver, e a verdade é que a telefonia móvel faz parte mesmo da vida dos cidadãos no mundo moderno, e então as pessoas ficam muitas vezes sem saber o que fazer diante de tantos problemas e tantas dificuldades, até porque você procura para quem reclamar e não acha. O que fazer, doutor Ítalo? Inicialmente, um bom dia aos telespectadores do Notícia da Manhã. E a OAB, ela tem se posicionado como o braço forte da sociedade. O problema é que muitas vezes nós nos vemos também atados por facilidades que as leis criam nessa hora. Mas o Código de Defesa do Consumidor é um grande escudo que nós podemos nos defender com ele. Lá está dizendo que em caso de problema com telefonia ou qualquer prestação de serviço, como é o caso da telefonia, a gente pode reclamar diretamente com a operadora, e a gente sabe que isso muitas vezes é inviável por conta daquele longo tempo de espera nas chamadas automáticas. Podemos também pedir apoio ou pedir auxílio ao PROCON, aos PROCONs, para que nós possamos estabelecer um ponto médio, ou seja, um acordo com a operadora, e em último passo, batermos nas portas da Justiça para ingressar com a ação cabível, a fim de termos ou ressarcido o serviço, porque foi injusta, ilegal ou indevidamente suspenso ou cancelado, ou então para restabelecer algum direito que possa ter sido perdido por conta de uma falha de comunicação com a operadora. Às vezes nós reclamamos do serviço e a operadora ou suspende ou limita o serviço que nós contratamos com ela. Agora, como provar isso? Por exemplo, se eu tenho alguma dificuldade, eu passei uma tarde inteira tentando fazer uma ligação que era importante, não consegui porque a operadora não estava funcionando, como é que eu vou provar lá na Justiça ou no PROCON ou junto à operadora? Porque algumas nem têm representação aqui no Piauí, fica difícil até de reclamar, como é o caso da TIM, né? Então, como fazer, doutor Ítalo? Para onde ir? Como é que eu vou provar que eu tive esse problema? O pessoal costuma dizer, precisa de mais leis. Eu costumo dizer assim, precisamos aplicar as que já existem. Partindo na maior, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, ele diz que todo aquele que sofrer algum dano, ele pode pedir a resposta proporcional ao agravo. Quando a gente vê uma situação em que nós nos deparamos diante de uma situação extrema, por exemplo, um acidente, eu preciso ligar para uma ambulância, né, pedindo socorro e meu telefone não pega. Isso é um grave problema, é um grave prejuízo. É um ato ilícito da operadora fazer alguma inserção no seu contrato de modo que você não pediu. Isso está previsto no Código Civil, artigo 186, o ato ilícito. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, ele diz que, diante de uma ocorrência de um ato ilícito, a gente pode pedir providência para a operadora. O artigo 6º elenca uma série do Código de Defesa do Consumidor, elenca uma série de providências, direitos que o consumidor tem. Uma delas, inversão do ônus da prova. O que é inversão do ônus da prova? É dizer, olha, operadora, aconteceu o problema, você vai ter que provar que prestou o serviço condizente. Eu estou dizendo que você não prestou. E aí, na Justiça, ou no PROCON, na Justiça, ela vai ter que provar que agiu devidamente, que cumpriu o contrato, que prestou o serviço de maneira satisfatória. O que a gente sabe que é muito difícil provarem, mas fica a cargo da operadora, não do consumidor, provar o problema. O senhor dizia, doutor Ítalo, que a OAB já fez algumas representações junto à Anatel. A Anatel é um órgão regulador e fiscalizador também, só que na prática a gente sente que a Anatel não faz nada. Como é que ela pode ser responsabilizada por muitas vezes ser omissa em alguns casos? Infelizmente, nós temos um dizer no direito que é assim, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. A dureza da lei nessa hora é a imposição de certas providências que devem ser tomadas. E muitas vezes a adoção dessas providências gera esse sentimento ou de inércia, ou de impossibilidade, de impotência de nós consumidores, até mesmo de nós advogados. O que nós estamos fazendo é provocando os meios administrativos, inicialmente, para, exaurindo-os ou não vendo viabilidade de um resultado satisfatório através deles, provocarmos a justiça. Mas a Anatel, ela, como órgão fiscalizador e regulador, como havíamos conversado, ela pode pedir
uma tomada de providências. Muitas vezes, as questões técnicas das operadoras, no caso, serviço celular, móvel, elas têm necessidade de um certo período para apurar qual problema aconteceu. E isso demanda tempo. Inclusive, de aproveitar aqui a oportunidade, doutor Ítalo, se o senhor me permite, de pedir à pessoa que representa a Anatel aqui no Piauí que também fale com a população. A população espera as respostas da Agência Nacional de Telecomunicações, que regula os serviços de telefonia móvel. Mais importante, muito mais do que a telefonia fixa hoje, já que muita gente tem muito mais telefone móvel do que usa muito mais o móvel do que o fixo. Então, que a Anatel venha a público também se pronunciar, explicar aos consumidores piauienses o que está acontecendo, que providências estão sendo tomadas, o que é mais importante nesse momento, que a gente precisa que as soluções apareçam no caso desses problemas. Eu queria agradecer aqui a presença do doutor Ítalo Cavalcante, que é advogado e é da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, e a gente tem na OAB esse braço forte aí de confiança para lutar também pelos direitos do consumidor, doutor Ítalo. A OAB é que agradece a oportunidade e fica à disposição de todos os cidadãos teresinenses para maiores esclarecimentos ou defesa. Muito obrigada, um bom dia para o senhor.